Bem-vindos e bem-vindas de volta, né? Falamos agora há pouco sobre escalas de termômetro e agora daremos continuidade falando sobre o calor, né? Como é que essa energia se transfere de um corpo para o outro, tá? Então, assim, naturalmente, se não tiver nenhum motor, alguma coisa artificial forçando que aconteça o contrário, um corpo mais quente é sempre ele que vai fornecer calor para um corpo mais frio, tá? Num determinado sistema. E isso vai ocorrer em uma ou mais das três formas, tá? Condução, convecção e radiação. Então tem um esqueminha aqui para tentar explicar. Imagina o seguinte, tá? Imagina que eu tenho essa mesa de metal, isso é importante, então essa mesa de metal. Aqui embaixo eu tenho a lenha, tá vendo? Tem a lenha, tem o fogo. E esse fogo tá lá aquecendo esses dois objetos, né? Então eu tenho aqui uma panela, um bulizinho basicamente, no fogo com um pouco d'água. E aqui eu tenho uma frigideira, né? Tá. Então, condução. Como é que acontece a condução? Imagina que o fogo esquentou a frigideira, só que ele esquentou esse pedaço aqui, ó. E a frigideira é toda metálica, tá? Então, o calor que está aqui vai sendo transmitido por meio desse cabo até chegar na mão da pessoa que segura o cabo. Por condução, então, é quando o calor ele é transmitido diretamente no material, tá? Então, o fogo aqueceu esse pedacinho que está aqui, só que esse pedacinho consegue transmitir até chegar na mão da pessoa por meio do cabo da panela. Isso é condução. Radiação é por meio de ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho uma onda de calor que sai e acaba atingindo os objetos. A radiação ela pode ocorrer inclusive no espaço, não, né? Então o Sol ele acaba transmitindo calor para a Terra por meio da radiação térmica, ok? Bom, e por fim nós temos a convecção que é um pouquinho mais complicado de explicar. Então imagina o seguinte, tá? Esquece um pouco as setinhas aqui no meio. Então eu tenho a água aqui dentro, o fogo aqueceu a parte de baixo da água, só que a parte de cima está fria ainda. O corpo quente, gente, ele tende a ser mais, ele tem uma densidade menor do que o corpo mais frio. Então a parte menos densa, que está aquecida embaixo, vai subir, e a parte mais densa, que é a parte fria, vai descer. A parte fria que desceu vai aquecer, a parte quente que subiu vai esfriar um pouquinho. E vai acontecendo isso de novo. Então vai ter uma corrente de convecção, né? Vai ficar circulando aqui, entendeu? Por isso essa setinha está mostrando uma circulação. E nisso você acaba aquecendo o líquido inteiro, tá? Líquido, fluido. Então aqui eu tenho convecção, ok? Então esses são os três meios de transmitir o calor que nós temos. E é possível, é importante mencionar que eu consigo aquecer um corpo sem promover um trânsito de calor, né? Quando eu esfrego as mãos, por exemplo, né? Eu tenho dois corpos, duas mãos na mesma temperatura, em hipótese, né? Eu esfreguei e estou aquecendo, né? Quando eu esfrego uma mão na outra. Por que isso acontece? Isso acontece por conta do atrito, né? Eu estou gerando atrito, nesse atrito eu faço as moléculas se moverem mais rápido, e moléculas se moverem mais rápido, maior temperatura, tá bom? Então aqui eu encerro essa parte. Ah não, tem mais um pedacinho antes de encerrar. Tá esquecendo já. Eu consigo medir, gente, o fluxo de calor que sai de um corpo e chega no outro. Como é que eu faço isso, né? Eventualmente eu vou passar uma equaçãozinha ou outra, gente. Porque é importante mencionar que assim, a física trabalha com medidas. Por isso que a gente vai fazer alguns experimentos, né? Já fizemos o primeiro. E a física também trabalha com a linguagem matemática. Então a física ela usa a matemática como ferramenta para ajudar a entender melhor ainda o fenômeno, ok? Então a gente consegue calcular o fluxo de calor. Então a quantidade de calor que sai de um corpo e chega no outro num determinado tempo. Como é que eu faço isso? Eu pego a quantidade de calor que sai de um corpo e chegou no outro e divido pelo tempo. Tá bom? Agora sim. Aqui eu encerro essa parte da aula e até a próxima parte, gente.